Fala, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você estará assistindo essa aula. Porém, desde já eu quero desejar a vocês bons estudos, que este momento seja um momento produtivo, certo? Eu não vou ficar aprofundando tanto no tema, para que esse vídeo não fique tão cansativo assim, tá? É um assunto extenso, falar literatura sempre é sempre gostoso falar de literatura porque a gente consegue ir, né, longe, mas para não ficar tão cansativo, tão chato, tão longo esse vídeo, eu vou resumir, vou fazer bem resumido para que vocês consigam compreender, né, e, e também participar, né, também absorver o que, o que nós iremos conversar hoje, tá certo? Então, o tema, o assunto de hoje será trovadorismo. Literatura é sempre sublime, tá, gente? É sempre mágico falar sobre literatura. Mas antes de entrar né, no trovadorismo, nós precisamos entender o momento histórico, né? A gente precisa saber o que é o trovadorismo, quando aconteceu, o que estava acontecendo lá naquela época, que faz muito tempo, tá, gente? Então vamos lá. Trovadorismo nada mais é do que um conjunto de manifestações literárias contemporâneas à primeira dinastia, a dinastia de Borgonha, certo? Então, nada mais é do que um conjunto de escritos contemporâneas à primeira dinastia. Então, tudo, né, os escritos que aconteceu lá naquela época foram durante a primeira dinastia, tá? A dinastia de Borgonha. Mas o que é dinastia? Dinastia é uma série de soberanos que pertencem à mesma família, tá? A família de Borgonha, né? Então nós veremos aí que o trovadorismo aconteceu ali na primeira dinastia, entre 1100 até 1400 mais ou menos ali. Nós veremos aí as datas certinho, tá? Então, vamos lá. Primeira fase de Portugal. Certo, pessoal? Então, a literatura começou ali em Portugal, certo? O trovadorismo começou ali no século XII e foi até o finalzinho ali do século XIV. Tudo bem? Então vamos ver o que estava acontecendo, tá? Quem eram as pessoas ali que viviam naquela época. 1095, ali, ó, finalzinho do século XI, já dando início ao século XII. O rei Afonso VI de Leão e Castela concede o condado portucalense a seu genro Henrique de Borgonha. Então, ó, o condado de Portugal vai ficar ali aos comandos de Henrique de Borgonha. Então, ó, tá começando a primeira dinastia ali, ó, certo? Ó, o primeiro membro ali da família de Borgonha está começando a tomar conta ali do condado de Portugal, certo? Então, ó, já vai começar a primeira dinastia aí, ó, da família de Borgonha, certo? Entre 1109 e 1383 aconteceu a dinastia de Borgonha. Então a família de Borgonha ali comandou Portugal de 1109, né, de 1100 mais ou menos, até 1383, até quase 1400. E também foi o declínio do feudalismo, que vocês estão estudando, ou já estudaram, ou ainda estudarão em história. Não vou ficar aprofundando para não ficar tão cansativo. 1139, Dom Afonso Henriques, filho e sucessor de Henrique de Borgonha, após vencer os mouros em batalha, declara a independência do condado portucalense e proclama-se rei. E é o início da primeira dinastia. Tá vendo? Ó? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, eu não sei o ano certo, né? Mas foi 7 de setembro, quando aconteceu a independência. Eu não sei o ano, né, correto, mas aconteceu também lá em Portugal. Portugal pertencia ali ao Império Romano e Portugal declara independência e assim ele se torna ali um país da Europa, com um rei, né, que vai dar ali o início da primeira dinastia, né, o primeiro ali o primeiro rei ali de Portugal, né. 1143 é o reconhecimento da independência de Castela, o Tratado de Zamora, certo? Então ali acontece ali o tratado escrito, tal, bonitinho, assinado, assim também como aconteceu
com o Brasil, né? Depois de anos e anos, o Brasil deixando de ser deixando de ser dependente de Portugal. Portugal ali na época estava deixando de ser dependente do Império Romano, assim como França, se não me engano, Espanha, também esses países também estavam deixando de ser ali dependência do Império Romano, ok? 1385 foi a fim da Revolução de Avis, não sei pronunciar muito bem. Dom João I é aclamado rei de Portugal. É o início da dinastia de Avis, tá bom? Então ali no finalzinho do século XIV, quase no início do século XV, acontece uma revolução e tal, né? Isso vocês vão estudar aí em história. E acaba o reinado ali da família Borgonha, né? Que no caso ali vai começar outra dinastia, que vai ser da família Avis ali, certo? A família Avis começa a tomar conta de Portugal ali entre 1385 até 1400, ok? Então vamos ver aqui rapidinho a cronologia do trovadorismo, quando que aconteceu. Então, como eu acabei de falar, foi entre os séculos 12 ao século 14. Então vai começar ali em 1100 e vai até 1395, 1400, ok? Início 1109, 1189 ou 1193, não tem uma data certa, correta. A literatura sempre trabalha com ano, nunca tipo dia, mês, a não ser que tenham documentos, né, datados certinho, mas basicamente é por data, ok, pessoal? Então é basicamente assim para você ter uma noção. Então 1189 ou 1193 é a provável data da cantiga da Ribeirinha. Provável data, provável, não é certo, tá? De Pai Soares de Taveirós. Essa é uma das... Deve ser a cantiga precursora aí do trovadorismo, assim como o Pai Soares de Taveirós também foi um dos precursores aí, os que deram início ao trovadorismo, às cantigas na época, né? E a gente já vai estudar isso, né? A gente já vai adentrar em cantiga. Quando você ouve o nome cantiga, você já deve imaginar sobre o que nós iremos discutir ali na frente, né? Cantiga, alguma coisa de cantar, alguma coisa... É exatamente isso, certo? E o término foi em 1385, foi o fim da dinastia de Borgonha, ali, o fim do reinado da família Borgonha em Portugal, né? Dando início ali à dinastia de Avis, bom, enfim. Aqui agora uma breve cantiga, tá? De Dom Afonso Sanches, sem tradução nenhuma, não vou explicar nada, para vocês verem como era lá, como era escritos os poemas, as poesias, né? As cantigas na época. Então vamos lá. Dizia lá Fremosinha: ai Deus, Val. Desculpa. Como estou de amor ferida. Ai Deus, Val. Dizia lá bem talhada: ai Deus, Val. Como estou de amor coitada. Ai Deus, Val. Como estou de amor ferida. Ai Deus, Val. Não vem o que bem queria. Ai Deus, Val. Como estou de amor coitada. Ai Deus, Val. Não vem o que muito amava. Ai Deus, Val. É de Dom Afonso Sanches. Certo, pessoal? Aí aqui, ó, eu coloquei em amarelo algumas partes que talvez, se não tiver ali um vocabulário, você não consegue entender muito bem o que está querendo dizer essa cantiga, esse poema, tá? Ó, dizia lá Fremosinha. Então, ó, dizia a Formosinha, dizia aquela menina formosa. Então nós já sabemos que o eu lírico é feminino, por mais que deixa eu só colocar aqui um ponteirinho para eu poder... Por mais que quem tenha escrito seja um homem, Dom Afonso, olha só quem que está falando no poema. Então o eu lírico é uma mulher, é uma voz feminina. Ó. Dizia lá Fremosinha, por mais que tenha escrito por um homem que escreveu, mas o eu lírico aqui, dentro da cantiga, é uma mulher,
certo? Ó, então, dizia Lafremosinha, dizia aquela mulher formosa, aquela mulher bonita, certo? Ai Deus, Val, ai Deus, me ajuda, certo? É o que significa aí, ó, ai Deus, me ajuda. Era isso que a moça formosinha estava dizendo, ó. Ai Deus, me ajuda, como estou de amor ferida. Ai Deus, me ajuda. Dizia lá bem talhada, lá, dizia aquela moça bem feita, aquela moça elegante, aquela moça bonita, certo? Ai Deus, me ajuda, como estou de amor coitada. Coitada. Será que o coitado é de coitadinho? Nossa, como ela é uma coitada? Mais ou menos. Não é de coitado ou coitadinha, mas tem a ver com um sentimento ali, tá? Como estou de amor, ó, triste, infeliz, cheia de sofrimento amoroso, tá? Como estou de amor infeliz, como estou de amor cheia de sofrimento. Tudo bem? Aí vai repetindo, ó. Como estou de amor ferida. Ai, Deus, me ajuda. Não vem o que bem queria. Não vem aquela pessoa, aquele rapaz que eu queria. Como estou de amor coitada. Não vem o que muito amava. Não vem aquele homem que eu muito amava. Ai, Deus, me ajuda. Certo, pessoal? Então, ó, esse poema, ele era uma cantiga. As pessoas na época cantavam esses poemas, por isso cantiga, ok? Aí, ó, essas cantigas, ao longo do tempo, elas foram escritas em manuscritos chamados cancioneiros. Cancioneiros seriam livros, certo? Seriam livros onde foram escritos as trovas, né, as cantigas, ok? Então, existem três cancioneiros bastante conhecidos. O primeiro é o Cancioneiro da Ajuda, acredito que seja o primeiro, não estou lembrado muito bem, mas acho que é o primeiro, que, se eu não me engano, tem 310 cantigas escritas nesse cancioneiro, nesse livro, nesse manuscrito. E se encontra na Biblioteca da Ajuda, se eu não me engano, em Portugal, não me recordo muito bem. Também tem o Cancioneiro da Vaticana, que foi encontrado no Vaticano, certo? Por isso tem esse nome, Cancioneiro da Vaticana. Se eu não me engano, tem 1100 e alguma coisa aí de cantigas nesse cancioneiro. E também tem o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, que também se encontra lá, esse manuscrito, né, esse livro. Se eu não me engano, tem 300, 290, alguma coisa assim, de cantigas escritas. Certo? Então, cancioneiros são os livros, são os manuscritos onde as cantigas foram guardadas, foram escritas para que virassem história, para que nós pudéssemos hoje, né, em 2020, ter acesso. Certo? E nós temos, lógico, né, os autores das cantigas, né, os autores que são chamados de trovadores. Então, trovadores, né, trovador é aquela pessoa que escreve, que compõe a cantiga e também vai produzi-la lá, né, aos reis, né, aos castelos, à nobreza, ao clero. Então, trovadores são as pessoas que compõem e também produzem as cantigas, tá? Tem até uma foto aqui, fotinho, certo? Olha lá, são pessoas importantes lá no clero, ok? Aí tem os intérpretes, né? Os intérpretes, como o próprio nome diz, eles interpretarão as cantigas escritas, né, compostas pelos autores e pelos trovadores. Alguns intérpretes até compõem as suas próprias cantigas, mas naquela época ali eles interpretavam aquelas cantigas dos trovadores lá, tá, dos autores. E são três tipos de intérpretes. Tem o jogral, ai meu Deus, assim, basicamente, ele ficava nas praças públicas para entreter o povo, tá? Então ele utilizava das cantigas lá dos trovadores, mas também criava algumas cantigas para entretenimento, palavra difícil falar, para entreter o povo ali, tá? Esse é o jogral. Também tem o segrel, tá? Que era uma pessoa
também que se utilizava ali dos instrumentos, mas esse segrel ele ia de terra em terra para poder interpretar essas cantigas, certo? Então ele não era aquela pessoa que ficava ali naquele lugarzinho. Então ele saía de terra em terra para poder interpretar ali, para poder cantar, para poder, né, tocar as cantigas dos trovadores, certo? E tem o menestrel, que também faz a mesma função, porém, se eu não me engano, ele se utiliza ali das situações sociais, de situações imaginárias, para poder também criar as suas cantigas, né, para poder produzir ali para o povo as suas cantigas. Então esses intérpretes eles serviam realmente para poder levar adiante, né, tirar ali daquele da riqueza ali, né, do clero ali e levar pro povo, ok? E nós temos dois gêneros, certo? Dois gêneros de trova ali, né, de trovadorismo. O primeiro é o gênero lírico, né, que é algo voltado mais ao amor, né, a vida simples, enfim, ao que ao carinhoso, ao algo bonitinho assim, sabe? E tem o gênero satírico, como o próprio nome já diz, já vai para sátira, já, né? Vai para crítica, vai. Bom, já vou entrar nesse ponto. Eu não vou passar a carroça na frente dos bois, não. Então vamos lá. No gênero lírico, nós temos as canções, as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Tudo bem? Então, ó, no gênero lírico, nós temos as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Simples. E no gênero satírico, nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Ó, percebe e vê a diferença? Ó? Ali no gênero lírico, cantigas de amigo, cantigas de amor. No gênero satírico ali, ó, que é pra criticar, pra dar umas, né, cutucada, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer. Até o próprio nome já deixa a gente meio inquieto, tá? Então, eu vou passar rapidamente as características de cada cantiga para a gente poder finalizar e para vocês poderem fazer a atividade, certo? Então, ó, as características das cantigas de amigo. Primeiro, lembra aquela cantiga lá que eu falei que era uma voz feminina, o eu lírico era feminino? Então, aquela lá era uma cantiga de amigo, certo? Por quê? Porque era uma voz feminina. Dizia a formosinha, né? Dizia uma menina formosa. Então, como eu falei, por mais que tenha sido escrita a cantiga por um homem, Dom Afonso, mas a voz dentro do poema, dentro da cantiga, é uma voz feminina. Por isso é uma cantiga de amigo, certo? Expressa a vida campesina e urbana, ou seja, vai falar bastante sobre a vida do campo, né, daquela vida simples, e também da vida urbana ali, da cidade, ok? Vai ser muito real, é muito parecido, assim, é como se fosse nós naquela época vivendo, escrevendo, tá? É muito real, assim, vai se tratar bastante de sentimento, por isso que é real, é algo que todo mundo pode passar, certo? Simplicidade temática e formal, tá? Então o tema sempre vai ser algo simples e sempre vai ser formal. De origem popular, né? Popular daquela época, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que sempre... Não, nós estamos falando ali da Idade Média, né? Eu saí agora de 2020, do século 21, e fui lá para o século 12, 13, 14. Muitos e muitos anos atrás, certo? Então, ó, olha só que legal aqui uma cantiga de amigo, de Martim Kodax. Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo? E ai, Deus, se verra cedo, ondas do mar levado, se vistes, meu amado? E ai, Deus, se verra cedo. Caraca! Os neurônios estão queimando, não entendi absolutamente nada. Essa é a língua da época, tá? É o galego-português, tá, pessoal? Por isso que
A gente precisa ter um vocabulário. Eu coloquei a tradução aqui ao lado para a gente poder entender o que esse poema está querendo dizer, tá? Olha só que legal, ó. O primeiro verso aqui vai repetir, ó. Ondas do mar de Vigo, ó. Mar de Vigo. É o mar de Vigo. Ondas do mar de Vigo. Eu já fico imaginando as ondas lá do mar de Vigo. Aí você pode ver que é uma moça, ó, perguntando, ó, para as ondas. Ondas do mar de Vigo. Acaso vistes meu amigo? Olha lá. Por acaso você viu meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado. Acaso vistes meu amado? Aqui, ó, a gente já consegue perceber que é uma mulher falando com as ondas, né? Perguntando para as ondas do amigo, do amado. Na época, amigo também era como se fosse o namorado, tá, pessoal? Acaso vistes meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Certo? Aí, ó, quando a gente lê, quando a gente fica apenas aqui no original, é difícil da gente entender. Mas aí quando a gente tem a tradução, fica muito mais simples. E a gente consegue identificar quem está falando, quem que é o eu lírico, certo? Tá falando para quem, o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo, certo? Então aqui nós temos uma cantiga de amigo, certo? Ok? Então vamos lá. Agora para as características das cantigas de amor, tudo bem? Então aqui no caso, ó, nas cantigas de amigo vai ter uma voz feminina, nas cantigas de amor o eu lírico vai ser masculino, vai ser uma voz lírica masculina, tudo bem? Simples, né? Expressão da vida aristocrática, aí já vai mudar completamente, ó, lá já era a cantiga de amigo era da vida urbana e da vida, né, camponesa, né, do campo, algo simples, tanto no campo como lá na cidade. Aqui não, aqui já é uma expressão da vida aristocrática, lá da alta sociedade, né, daquelas pessoas que têm poder e tal, certo? Convenções do amor cortês. Então aqui nós vamos encontrar as convenções do amor cortês lá daquela época, né? A idealização daquela mulher perfeita, daquela mulher sem defeito nenhum, sabe? Então é o homem idealizando a mulher perfeita para ele, ok? A vassalagem amorosa, né? Olha só que legal, a vassalagem amorosa. A coita, como eu falei, não é a coita, o coito, né, gente? Aquilo que às vezes a gente sabe o que é o coito. Não é essa coito, não é esse coito, não, é a coitas, tá? É o sofrimento, como eu falei lá atrás, lá, certo? É o sofrimento, ok? De origem provençal, de origem lá da Provença, certo? Proença. E bom, é isso, tá, gente? É bem simples, tá? Eu não vou ficar aprofundando, não. Aqui tem a de Dom Diniz, tá? Uma cantiga, na verdade, um fragmento, é apenas um pedaço aqui da cantiga de Dom Diniz, que, assim, ó. Ai, meu Deus, eu já coloquei a tradução direto, né? Mas tá bom, olha lá. Quereu e maneira de proençal, fazer agora um cantar de amor, e que rei muito loar-me-é, Senhor. Aqui press, nem fremosura não fal, nem bondade, e mais vos direi tanto a Deus fez comprida de bem, que mais que todas as do mundo val. Olha, se a gente pegar para ler uma, duas vezes, a gente vai entendendo, assim, aos pouquinhos, o que essa cantiga, esse poema está querendo dizer, né? Mas quando a gente traduz, fica muito mais simples, tá, pessoal? Olha só. Quero a moda provençal, fazer agora um cantar de amor, e quererei muito aí louvar minha senhora. Aqui minha senhora, o senhor aqui na época, não é senhor homem, o senhor era utilizado tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, ó, e quererei muito aí louvar minha senhora, a quem honra, nem formosura não faltam, nem bondade. E mais vos direi sobre ela. Deus a fez tão cheia de qualidades
que ela vale mais que todas as do mundo. Tá vendo a idealização, gente, da mulher perfeita, da mulher que só tem qualidade, né? Tipo, é aquela mulher que todo homem desejaria ter na época, certo? Então, ó, o gênero satírico, isso aqui é bem simples, é bem tranquilo também. O próprio nome de cada um aqui desse gênero vai nos dizer o que cada cantiga vai querer trazer na época ali para o povo, né? Quando a gente fala de escárnio, a gente está falando de zombar, de zombaria, certo? De tirar sarro, tá, pessoal? Então, escárnio quer dizer isso, zombar, tirar sarro, ok? Então, ó, uma das características da cantiga de escárnio é usar é o uso da ironia, certo? Você ser irônico, né? Você saber ser irônico ali de forma inteligente, usar o equívoco, sabe? Você dizer uma coisa, mas querer dizer outra. Ué, mas isso aqui existe um equívoco aqui. É como se a pessoa ficasse tipo, não é de forma direta, é indireta, ó, tá vendo? A pessoa vai ficar equivocada com aquilo ali, porque ela não vai saber se é pra ela, se não é, né? Por isso que é uma indireta, por isso o uso da ironia, ok? Então, os trovadores ali, os escritores das cantigas de escárnio, eles utilizavam da ironia para poder criticar, né? Para poder fazer alguma como é que eu bom, fala algo sobre a política na época, né? Então eles usavam do escárnio para poder, tipo, ficar naquele ali, será que tá falando de mim? Não tá? De forma indireta, certo? E as cantigas de maldizer são sátiras diretas. Pum, às vezes, no escárnio não tem, às vezes, o nome de quem ali o trovador ali, o autor, tá se direcionando, ele vai mandando indireta, só indireta, mas não coloca para quem que é. Aqui não, aqui nas cantigas de maldizer, você até coloca o nome de quem você está querendo atacar, certo? Então você vai diretamente naquela pessoa, diretamente naquele político, diretamente, enfim, é direto, não tem meias palavras. O leitor, né, ou a pessoa que estará escutando aquela cantiga, ela não vai ficar equivocada para quem que é, certo? Ela vai saber para quem que está sendo direcionada aquela cantiga de maldizer. Por isso, ó, o escárnio é de zombar e o maldizer é para você maldizer mesmo as pessoas, tá? Sem equívocos, ó. Você vai difamar, você vai criar algo para difamar um político, né, uma classe social, enfim. Você vai realmente difamar, você vai usar palavrões, xingamentos, certo? Olha só que diferença bacana. E realmente, quando a gente está lendo, quando a gente está estudando isso, nós conseguimos identificar essas diferenças, certo? Então aqui eu coloquei uma de escárnio, tá? De Pero Larouco. Eu coloquei aqui rapidinho um trechinho para a gente poder compreender, para a gente poder identificar aquelas características que eu falei lá atrás, aqui atrás, né, agora há pouco. De vós, Senhor, quer eu dizer verdade, e não já sobro amor que vos hei. Senhor, bem-humor é vossa torpicidade, de quantas outras e no mundo sei. Assim de feia come de maldade, não vos vence hoje senão filha de um rei. Eu não vos amo nem me perderei, o vos não vir por vós de soidade. Meu Deus, será? Nossa, parece que tá gaguejando, parece que tá falando igual criança. Não, gente, é a linguagem da época, tá? É o galego português. Talvez se tivesse escrito lá em Portugal, nos dias de hoje, estaria muito próximo do nosso português. Nós conseguiríamos compreender muito fácil isso aqui, certo? Então, ó, aí eu coloquei aqui a tradução, ó. Olha só, é um homem falando para uma mulher, ó. Mas não é uma cantiga de amor, tá? Porque não está idealizando, não tem né, aquele sofrimento. Não, você vai ver que ele vai atacar aqui, ó. Vai atacar uma pessoa. Sobre vós, Senhora, eu quero dizer verdade.
e não já sobre o amor que tenho por vós. Senhora, bem maior é a vossa torpidez, né? Bem maior é a vossa estupidez, tá? Do que a de quantas outras conheço no mundo, tanto na feiura quanto na maldade. Não vos vence hoje, senão a filha de um rei. Eu não vos amo e nem me perderei de saudade por vós, quando não vos vir. Olha só, a gente consegue ver agora que tá sendo bem irônico ali, né? Tá. Esse cara foi tenso, esse cara foi legal, hein? Ah, gente, pera aí. Desculpa, eu acho que eu inverti aqui a ordem. Não, tá certo mesmo. Aqui é uma canção de escárnio e aqui é uma canção de maldizer, ó. Aí foi Dom Afonso X que escreveu. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernaldo, o de Bonaval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, como ele e o demo aprendestes. Em trovardes, mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Aqui nós conseguimos entender que Dom Afonso escreveu, né, essa cantiga e talvez até tenha cantado para um outro trovador, dizendo que a trova dele, ó, não é boa, que a trova dele não é como a provençal, tá? Que a trova dele não é natural, ó. Tá atacando diretamente ele, certo? Não tá com indireta, certo? É direto, está sendo direcionado a um trovador, a um autor que escreve cantiga lá. Em trovardes, mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendeste. Então, ó, tudo que ele escreve, que esse trovador aqui escreve, ninguém consegue empreender, ninguém consegue entender essas ideias loucas dele. Então, Dom Afonso aqui, ó, tá fazendo uma crítica a um trovador, certo? Talvez, né, mais para frente ele cite nomes, mas aqui no caso ele não está citando o nome ainda. Mas a gente sabe que é direcionado para um trovador. Certo, pessoal? Bom, basicamente é isso. Desculpa se eu falei um pouco rápido, ou se eu gaguejei, se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu me equivoquei em algo, tá? Eu estou tentando fazer o máximo para que chegue conteúdo a vocês, para que vocês consigam ter aula, né? Tipo, você ter um professor explicando determinado assunto para que você possa realizar a sua atividade, a sua tarefa aí, tá? Então, bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? E é isso. Fiquem em paz e boa aula para vocês, tá? Boa atividade. Forte abraço!